Começar a gravar. Então, ó, só para retomar, para ficar registrado, hoje a gente está fazendo a nossa. Eu estou dando para vocês o feedback da nossa avaliação, que foi realizada na semana passada, e a gente começou já falando aqui sobre a questão 1. Então, a questão 1, ela pedia para vocês me falarem quais são as etapas envolvidas no processo de desenvolvimento de uma pesquisa estatística, e essas etapas são o planejamento, a coleta de dados, a crítica dos dados, a apuração dos dados e a análise dos dados, certo? Então, são 5 etapas e cada uma delas tem a sua importância, né? Então, era para avaliar essa importância. E para ajudar nessa avaliação, eu pedi para vocês citarem erros que poderiam acontecer e o que eles poderiam ocasionar no meu resultado final. Então, isso ajuda a argumentar até a respeito da importância de cada etapa. Na questão 2, pessoal, eu dei um exemplo específico para vocês, que era uma pesquisa estatística para identificar o índice de pessoas desempregadas na população de uma cidade, de forma proporcional às faixas etárias, de 18 a 27 anos, 28 a 37 anos, enfim, algumas faixas etárias. E aí, como vocês tinham acabado de colocar 5 etapas, a ideia era que vocês pensassem nessas 5 etapas separadamente e colocassem alguma estratégia relacionada a cada uma dessas etapas para conseguir concluir esse objetivo, que era identificar o índice de desemprego em faixas etárias, né? E aí uma questão de pessoal, né? Ela tem essa análise de cunho pessoal. Mas existem algumas particularidades que a própria pesquisa tem que não me deixa fugir de alguma situação. Então, por exemplo, na etapa de coleta de dados, como eu tenho como eu pedi para que esse índice de desemprego fosse por faixa etária, então, obrigatoriamente, eu preciso usar uma amostra estratificada, porque eu tenho que ter uma proporção correta de cada uma dessas faixas etárias. Né? Como eu tenho essa divisão, né, por faixa etária, eu preciso mostrar na minha pesquisa as faixas etárias, ou seja, eu preciso perguntar, eu preciso entrevistar pessoas proporcionalmente a cada uma dessas faixas etárias, né, para que nenhuma fique de fora, né? Então, nesse sentido, eu precisaria de uma amostra estratificada por idade, né, que são essas faixas etárias que eu coloquei aqui, tá? Então, o que eu considerei nessa questão? A pessoa que considerou isso na coleta de dados, essa amostragem estratificada. Além disso, eu considerei a riqueza de detalhes, então, quem foi mais detalhista, explicou melhor o que faria, né? Teve gente que foi muito genérico, então, isso não responde à questão, né? Então, foi isso que eu considerei, certo? Na terceira questão, pessoal, eu pedi para que vocês argumentassem porque, primeiro, né, eu pedi para que vocês determinassem o número de alunos que participaram de uma pesquisa, considerando uma determinada população. Então, é só para vocês relembrarem a questão aí, era uma questão que eu dava o número de população por extrato, né? Então, era uma população que tinha 4 estratos, né? Cada um desses estratos tinha uma quantidade de pessoas da população. E aí eu precisava pegar uma amostragem proporcional a cada um desses extratos, a cada um desses extratos, né? Só que aí, o que, que eu dei de informação para vocês? Que no extrato número 4, que tinham 175 pessoas, 7 pessoas foram entrevistadas. Então, se 7 pessoas foram entrevistadas dessas 175 desse extrato número 4, então quer dizer que a minha amostra proporcional é de 4%. Então, ao identificar que eu teria 4% de quantidade de amostras em relação à minha população, ao fazer a soma de todos os extratos, eu teria minha população, e o número de pessoas participantes da pesquisa seria 4% da minha população total. Então, seriam 19 alunos, né? E aí, com isso, eu queria que vocês explicassem por que esse tipo de amostra é uma amostra estratificada, que é justamente por estar dividida por estratos, né? E citar algumas situações, outros exemplos a que ela poderia ser utilizada, né? Inclusive, o exemplo da questão anterior poderia ser um exemplo de amostra estratificada, né? Então, aí eu considerei quem explicou por que é estratificado, quem calculou o total de alunos e quem deu exemplo,
né? E aí, quem conseguiu resolver tudo isso teve 100% da questão, senão teve um valor parcial, né? Aí depois, a próxima questão, pessoal, eu falei que eu dei um exemplo aqui de uma linha de produção de bolas de vôlei e falei que ela produzia 2.352 elementos por hora. E aí eu perguntei, para esse tipo de situação, se eu precisar fazer uma inspeção por amostragem, então o que é uma inspeção? Uma inspeção é uma verificação da qualidade, né, da produção. Se eu tivesse que fazer uma inspeção em 56 bolas dessas 2.000 que eu produzo, qual seria a melhor forma de fazer esse tipo de amostragem? Então, aí vocês teriam que explicar que a melhor forma é a forma sistemática, né? A amostragem sistemática. Por quê? Porque eu tenho uma ordem de classificação. Primeiro vai vir, a primeira bola vai vir primeiro, a segunda bola vai vir em segundo. Então, elas não vêm todas de uma vez para eu pegar aleatoriamente. Então, se eu pegar muitas bolas no início da minha linha de produção, eu não vou avaliar de forma correta o final dessa linha de produção. Vou ter poucas bolas nessa primeira parte. Aliás, vou ter muitas bolas dessa primeira parte, que representam uma parte, né? E vou ter poucas bolas do final da minha linha de produção. Então, nesse caso, eu preciso de uma amostra sistemática. Então, eu preciso seguir uma regrinha para poder calcular essa amostra, né? E aí, depois eu coloquei aqui que caso fosse, caso a bola número 1173 fizesse parte dessa amostra, qual das outras bolas aqui que eu citei fariam parte dessa amostragem? Então, o que acontece? Se são 56 bolas, deixa eu baixar um pouquinho aqui. Se são 56 bolas que eu vou ter que tirar de 2.000, quer dizer que eu vou ter que tirar uma bola a cada determinado tempo, né? E aí, como que eu faço para descobrir essa bola que eu vou ter que tirar a cada determinado tempo? Então, são 56 bolas de 2.352, eu vou dividir em grupos de 56, aliás, em grupos de 42 elementos. Então, a cada 42 bolas, eu vou ter que retirar uma. Então, a cada 42 bolas, eu vou ter que retirar uma, né? E aí, eu vou conseguir tirar de forma aleatória, porque eu não vou escolher quais são essas bolas, mas eu vou garantir que eu vou ter bola do início ao final da linha de produção. Só que aí, como o número 1173 vai ser uma dessas bolas, né? E aí eu percebo que o número 1173, quer ver? Deixa eu fazer uma conta aqui, ó. 1173, ele não é divisível por 42. Então, isso significa que eu não peguei a primeira bola. Tá? Então, assim, ó, se eu vou ter grupos de 42 bolas, não significa que eu vou pegar a primeira bola desse grupo. Eu vou pegar uma dessas 46. 42, desculpa. Sua pesquisa gerou o seguinte resultado. Peraí. Eu vou pegar uma dessas 42. E aí, o que vai acontecer? Se eu pegar a 20ª bola dessas 42, eu vou pegar depois qual bola? Eu vou pegar a bola 20 mais 42, que vai ser a bola número 62. Depois eu vou pegar a bola 62 mais 42, então eu vou pegar a bola 104. E assim por diante, eu vou pegando de 46 em 46, mas a primeira eu peguei aleatoriamente, certo? E aí o que acontece? Como a bola 1173 participa dessa amostragem, então aí eu teria que pegar números, né, somar sempre 42 mais 42 mais 42 mais 42 mais 42, e aí eu sei quais são as bolas que vão participar dessa amostra, dessa amostragem. E aí, ao somar esses 42, eu vou ter muitos números, né? E aí, se batesse com um dos números que eu coloquei aqui, disponíveis para vocês escolherem qual as outras bolas que participariam desse conjunto de amostra, vocês iam perceber que se eu fizesse 1173 menos 42 5 vezes, ou 7 vezes mais 42, chegaria na bola 879 e na 1467, que são duas bolas. Né? Então, além da 1173, seriam mais duas bolas das que eu coloquei na prova, que participariam da amostragem de vocês. Então, era assim que tinha que fazer. Tá? Era uma questão um pouco de lógica, né, para pensar um pouquinho. Certo? Só nenhuma dúvida até aqui.
Então, vamos lá, ó. A outra questão, eu pedia para vocês considerarem, avaliarem as afirmações sobre alguns tipos de dados, que eram sobre dados qualitativos, que poderiam ser discreto ou contínuo, e também dados quantitativos, né? E aí era para responder qual era verdadeira, qual era falsa e justificar as falsas, né? Então, o que seria aqui, ó, o que foi decisivo, né? Um dado quantitativo contínuo quer dizer que ele não é um número inteiro, né? Ou ele não tem um intervalo fixo, né? Então, por exemplo, quando eu falo sobre comprimento de peças produzidas, eu vou inspecionar o comprimento das peças. Uma peça pode vir com 20 milímetros, a outra pode vir com 20,5 milímetros. Ela não precisa vir com 21 milímetros, eu não tenho controle sobre isso. Então, esse tipo de série é uma série de dados quantitativos contínuos. Agora, número de mortes por determinada doença, não tem como morrer meia pessoa. Vai morrer uma pessoa, ou duas, ou três, ou quatro, ou cinco. Não tem como morrer 5 pessoas e meia. Então, é um dado contínuo, um dado quantitativo discreto. É isso que diferencia o contínuo do discreto. E quando eu falo sobre quantitativo, quer dizer que eu estou dando um atributo ou uma característica de determinada pessoa, de determinada local, que vai me dar um dado textual e não um dado numérico, né? Então, quando eu falo sobre religiões, eu estou falando de dados qualitativos. Agora, se eu falo fiéis por religião, aí eu estou falando de um dado quantitativo, porque eu estou quantificando o número de fiéis por religião, tá? Então, tem que prestar um pouco de atenção nisso, né? Era uma questão um pouco de interpretação. E aí teria que justificar para mim o que foi que vocês chegaram à conclusão. Depois, na outra questão, eu fiz uma descrição de um tipo de gráfico, né, e falava que um gráfico utilizado por diversos, que era um gráfico com segmentos de retas ligados a pontos localizados diretamente acima dos valores dos pontos médios de classe, tá? Considerando o contexto, né, esse contexto, qual era esse tipo de gráfico? Então, muitos colocaram que eram gráficos de linhas. Eles são gráfico de linha, né? Então, vocês não erraram 100%. Só que não é um gráfico de linha apenas. Ele é um polígono de frequência. Por que eu consigo identificar que é um polígono de frequência? Porque fala que são segmentos de reta, então é um gráfico de linhas, mas que liga pontos médios de classes. Então, se eu estou falando de classes, eu tenho uma distribuição de frequência. Se eu tenho uma distribuição de frequência em linha, em gráfico de linha, eu tenho um polígono de frequência. Né? Se eu tivesse um gráfico de uma tabela de. Se eu tivesse uma série de distribuição de frequências em barras, eu teria um histograma. Mas como ele é em linha, eu tenho um polígono de frequência. Tá? E aí eu pedi para vocês darem alguns exemplos a respeito disso, como eu poderia utilizar. Várias pessoas colocaram exemplos muito interessantes, né? E aí eu fui considerando também parte da questão. Mesmo que a pessoa tenha colocado um gráfico de linha, mas ela deu um exemplo que poderia ser colocado num polígono de frequência, ok, eu considerei o exemplo como correto, tá? Depois, pessoal, na outra questão, eu trouxe uma tabela de notas, né, de 50 alunos, de uma prova de matemática. E pedi para vocês construírem uma tabela de distribuição de frequência, né? E aí, qual que é a particularidade que eu preciso calcular para conseguir iniciar a minha tabela de distribuição de frequências? O número de classes. Né? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer para conseguir fazer a minha distribuição de frequência é justamente calcular o número de classes. Então, daí eu tenho que usar aquela fórmula que tem o log. Então, o número de classes é o K, que eu tenho que fazer 1 mais 3,3 vezes o log do número de amostras que eu tenho. Né? Nesse caso, o número de amostras era 50, então era só substituir o N por 50. Aí eu chegaria lá em torno de 7 classes. Então, daí com isso, eu consigo dividir o meu total de amostras, né, por essas 7 classes. Aí como que eu vou dividir essas... Como que eu sei, né, qual vai ser o meu intervalo de classe? Eu tenho que calcular a amplitude de classe, que é o H minúsculo. Então, eu vou pegar o maior número menos o menor número e vou dividir pelo número de classes que eu calculei. Né? Então, se o meu maior número aqui, nesse caso, é 100 e o menor número é 10, então eu tenho um intervalo de 90. E aí, se eu tenho 7
classes, eu vou pegar 90 dividido por 7. E aí eu vou ter um número aproximado, né? E aí o que eu faço? Eu tenho que incluir o meu menor número em um intervalo e o meu maior número num outro intervalo. O ideal é eu centralizar esses intervalos, né, para não ficar com muita diferença, sem muita explicação, né? Então, geralmente, eu posso colocar o primeiro número como sendo o menor número, e aí eu vou ver quantos acima do último número ele vai ficar, né? Quando eu vou colocando meu intervalo lá tudo certinho, aí se eu ver que ficou o último número do meu último intervalo ficou muito maior do que o meu último número, o meu maior número, eu posso trazer um pouquinho para cá, né? Um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, eu vou centralizando os meus intervalos nos meus dados, né? Então, por exemplo, se eu tenho dados que vão de 10 a 100, não tem problema o meu primeiro intervalo começar no 7 e meu último intervalo terminar no 103. Né? Então, é três números menores do que o menor valor, e o meu último intervalo é 3 números maior que o meu maior valor. Não necessariamente na questão seria assim, mas é uma avaliação que eu posso fazer para construir um bom gráfico de distribuição de frequência, certo? Aí quem conseguiu construir a tabela, eu considerei, né, tudo certinho, e aí depois era para fazer uma análise básica sobre o que você estava enxergando no quadro na tabela de distribuição de frequência. Então, ver quais alunos tiraram menos nota ou mais nota, qual foi a maior parte das notas, em qual intervalo, fazer uma análisezinha nesse sentido, certo? Depois, pessoal, a outra questão, estamos já passamos da metade. Então, na outra questão, o que eu pedi para vocês? Eu dei lá uma tabela pronta de distribuição de frequências, né? Então, ela tinha lá intervalos e tinha frequência absoluta. E eu pedi para vocês calcularem as medidas de tendência central dessa série de distribuição de frequência, né? Então, como que eu calculo medidas de tendência? O que são medidas de tendência central? Média, moda e mediana, né? São essas três. Quando eu tenho uma série aberta, o que é uma série aberta? Eu estou vendo todos os números, elas não estão divididas em intervalo, então ela está uma série aberta. Aí eu tenho uma forma de calcular, que é uma forma mais simples, né? Que a gente está acostumado há muito tempo. Só que quando eu tenho uma distribuição de frequência, eu já não tenho meus dados abertos, então eu não tenho mais acesso a cada número, né? Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter lá uma estratégia para calcular cada uma dessas medidas de tendência central. E eu passei para vocês na última aula antes da prova, né? Na verdade, são fórmulas, né? E essas fórmulas é só a gente seguir cada uma delas lá de acordo com as variáveis, né? Se alguém tiver alguma dúvida, né, aquelas fórmulas, porque tem uma nomenclatura um pouco diferente, pode me procurar que eu retomo isso com vocês. Eu acho que é um conceito muito importante para vocês, assim, como profissionais, conhecerem esse tipo de possibilidade, né? Então, assim, era só calcular utilizando as fórmulas, mas tinha que usar a fórmula, por quê? Porque são medidas de tendência central para uma tabela de distribuição de frequência, né? E aí eu pedi também para vocês fazerem uma comparação entre eles, né? Só para ver se destoou muito ou não, enfim. Aí era uma questão analítica mesmo, quase que pessoal. Depois disso, pessoal, na outra questão, que foi a questão que eu considero que foi a questão mais trabalhosa, mas ela foi dividida em 3 questões, né? E no total ela valeu 1 ponto da prova, e tiveram alunos que fizeram muito legal, de um jeito muito legal, era uma análise sobre o coronavírus na nossa cidade, em Londrina. Então, de onde eu tirei esses dados? Né? Todos os dias, a Prefeitura de Londrina, ela disponibiliza um boletim com as informações de quantidade de doenças e tal. E aí eu tive acesso a isso lá no Instagram, eles têm um site também que mostra certinho, e eles vão colocando o crescimento desses dados. Mas são sempre o crescimento acumulado, eles não colocam do dia, eles colocam um acumulado. Então, aí, por isso eu trouxe esses dados para vocês numa tabela, né? Então, eu tinha dado da quantidade de confirmados, e aí depois eu tinha a quantidade de internados, a quantidade de recuperados e a quantidade de mortos, né? E aí, primeiro de tudo, eu pedi para vocês identificarem que tipo de tabela que era essa que eu passei para vocês e quais as séries estavam envolvidas nessa tabela.
A tabela, pessoal, é uma tabela de dupla entrada. Por quê? Porque eu tenho umas aqui, ó, na minha vertical, vamos pensar aqui, na minha primeira coluna, eu tenho linhas que representam os dias. Então, eu entro com um dia, só que, ao mesmo tempo, eu tenho que ver se o meu dado é um dado de doentes confirmados, ou de doentes internados, ou de doentes recuperados, ou de doentes mortos. Então, aí eu preciso de duas informações para preencher uma célula. Então, isso significa que é uma tabela de dupla entrada, certo? Tendo isso em mente, eu tenho duas categorias, duas séries categóricas. Aliás, eu tenho dois tipos de série. Por quê? Eu posso ter uma dupla entrada com o mesmo tipo de série? Tudo bem. Mas nesse caso, eu tinha dois tipos de série. Uma das séries era uma série cronológica. Por quê? Porque era por dia. Então, ela é uma série temporal. Né? Então, todo dia eu tenho aqui um dado. Então, é uma série cronológica, que a maioria identificou, mas poucas pessoas identificaram que, para eu preencher a minha série temporal, eu tinha lá algumas categorias. Então, lá no meu cabeçalhozinho da tabela, eu tinha uma série categórica, né, que está dividindo em categorias: internados, confirmados, recuperados e óbitos. Né? Todos têm a ver ali com o mesmo dado, que é dado de doença, mas são categorias, certo? Então, eu tinha uma série categórica e uma série temporal, tá? Aí, a partir disso, o que acontece? Eu pedi para vocês construírem uma tabela de distribuição de frequência absoluta, absoluta relativa e frequência acumulada. Então, era uma tabela de distribuição de frequência com as três coluninhas, dar uma tabela completinha. E eu pedi para vocês fazerem por coluna, por isso que ficou enorme, né? Tudo bem, mas assim, era para vocês trabalharem mesmo. Aí o que acontece? Vocês teriam que ter feito a tabela de distribuição de frequência para confirmados com a doença, para recuperados e para o número de óbitos. Né? Então, o número de internados eu não pedi. Por quê? Porque tinham poucos dados sobre isso. Mas aí, pessoal, o que acontece? Muitos colocaram a frequência de um intervalo só e acumulado. Então, o que eu teria que ter feito? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Se no dia 3 de abril eu tinha 36 confirmados, e no dia 4 de abril eu tinha 38 confirmados, como são confirmados acumulados, isso significa que o número de casos que eu tive no dia 4 de abril é a diferença do dia anterior. Então, eu tive 2 casos confirmados no dia 4 de abril, e não 38 casos confirmados no dia 4 de abril, né? Porque eu tenho ali os confirmados acumulados. Então, a primeira coisa que eu teria que ter feito é ver a quantidade por dia e não a quantidade de acumulados no dia. Né? Então, eu teria que ter refeito essa tabela, vocês teriam que ter refeito essa tabela, vendo a quantidade por dia, para daí identificar qual que era a quantidade por dia, fazer lá o número K. Então, se eu tenho quantos dias eu dei para vocês? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 dias. Então, 34 dias, ele me daria uma quantidade de classes aí, mais ou menos 5 classes, né? Então, daí eu teria que ter dividido minha quantidade de amostra em 5 classes, e aí, com isso, eu teria os intervalos ali certinho, e faria uma tabela de distribuição de frequências. Né? Aí, tendo a frequência absoluta, eu consigo fazer a frequência relativa, tendo a frequência relativa, eu consigo fazer a acumulada, certo? E aí, estaria pronto. Então, daí vocês teriam que ter feito 3 distribuições de frequência com esses dados que eu dei para vocês, e aí estaria tudo certo. Teve gente que fez bonitinho, gostei bastante do resultado. Acho que serviu até para vocês perceberem o quanto é importante, né, a estatística, o quanto ela pode clarear o que está acontecendo, né. Depois disso, para concluir a questão, eu pedi para vocês construírem os gráficos de distribuição de frequência. Então, tendo a tabela, fazer o gráfico é muito fácil, até porque vocês tiveram acesso ao Excel. Né? Eu pedi só para vocês não fazerem as continhas no Excel, né? Poderia fazer para conferir, mas teria que me mostrar o que estava sendo feito. Então, quem não mostrou, eu tive que descontar um pouquinho,
porque daí eu não percebi qual é o seu raciocínio, né? Mas aí o que acontece? Para construir o gráfico, tendo os dados, fica fácil, né? É só fazer um gráfico de barras, ou poderia fazer um polígono de frequência. Isso aí seria com vocês mesmo, né? Existem algumas possibilidades aí. Mas daí, fazendo o gráfico, eu conseguiria ver algum pico, alguma coisa nesse sentido, certo? E aí teria que ter feito 3 gráficos também. 3 gráficos, não. 9 gráficos. Aí depois, pessoal, a outra questão, que daí conclui essa coisa do coronavírus em Londrina, era para vocês interpretarem o gráfico. Então, o que, que o gráfico permitiu que vocês percebessem a respeito da situação da Covid em Londrina? Era isso que eu queria. Era pessoal? Sim, só que certas coisas não são possíveis concluir a partir desse gráfico, né? Então, questões mundiais, não é possível eu confirmar, eu interpretar qualquer situação fora de Londrina a partir de um gráfico que é de Londrina. Então, nesse sentido, eu percebi qual raciocínio vocês estavam considerando. E aí, depois disso, por último, né, eu pedi para vocês, trouxe aqui para vocês uma questão de média ponderada, né? Então, o que, que eu pedi para vocês? Pedi para vocês calcularem a média ponderada de uma pessoa, né, então era o Felipe, que tinha que tirar 60 pontos de média a partir de 3 provas. Cada prova tinha um peso, né? Então, a prova 1 tinha um peso, a 2 tinha outro peso e a prova 3 tinha outro peso. Aí ele tinha tirado já uma nota 4, 2 e 65. Então era para vocês calcularem a média ponderada, né, dele nessas 3 provas, nessa disciplina, e verificar se ele tinha sido aprovado ou não. Caso ele não tivesse sido aprovado, ele teria a chance de fazer uma substitutiva. E aí, qual seria a nota dele? Qual nota ele teria que tirar na substitutiva para poder passar? Então, daí a maioria de vocês conseguiu fazer a média ponderada da média das notas de prova, mas chegou na segunda parte da questão, teve uma dificuldadezinha. Mas aí, como que teria que resolver? O que a nota substitutiva faz? Ela substitui a menor nota. Então, se ele tirou 40, 20 e 65, eu vou substituir a nota 20. Então, aí no lugar do 20, eu vou colocar um X. Então, ele é a minha nova incógnita. Eu mantenho 40 e mantenho 65. E eu sei que a média tem que ser 6. Né? Então, considerando que a média tem que ser 6, considerando que ele vai continuar com a nota 4, considerando que ele vai continuar com a nota 65, quanto que ele tem que tirar na nota 2 para poder passar? Então, era só fazer uma continha também, uma equação de primeiro grau, e aí ficaria fácil, certo? Lá na fórmula da média ponderada, no lugar da P2, eu teria que colocar um X e manter o peso da P2. E aí eu estou substituindo a minha nota, certo? Pessoal, a prova foi isso, tá? Então, assim, a gente conseguiu discutir aqui rapidamente, mas na hora de fazer demora um tempinho mesmo. Mas eu acredito que não ultrapassou das 4 aulas, certo? Por ser trabalhoso e tudo mais, aliás, por ter que entregar a imagem e tudo mais, eu acredito que dá um trabalhinho, né? Mas eu acho que foi uma prova bem interessante, assim, eu consegui perceber o que vocês estão entendendo ou não estão entendendo bem, mas eu gostei bastante do resultado da turma, assim como eu já disse. Talvez as médias não ficaram mais altas por conta da IP ou por conta das notas do fórum, tá? Mas assim, acho que tá tudo sob controle, tá todo mundo aí apto a conseguir passar direto sem nem precisar da substitutiva no final do semestre. Mas caso alguém precise, também existe essa possibilidade, certo? Pessoal, para o segundo bimestre agora, eu conto com a participação de vocês aqui nas nossas aulas. A maioria delas vai ser ao vivo, né? Uma ou outra talvez eu deixe gravada, mas a maioria delas vai ser ao vivo, por uma orientação da instituição. Qualquer dúvida que vocês tenham, agora aqui no Google Meet a gente tem a opção do chat, né? Todo mundo consegue acessar o chat facinho e deixar alguma dúvida.
Então, conforme eu vou dando a aula, vocês podem me perguntar e deixar alguma dúvida aqui. Nada impede de abrir o áudio também e falar, tá? Eu não me importo, mas pode deixar a dúvida aqui no chat, certo? Para essa aula de hoje, ficou alguma dúvida sobre a prova, alguma dificuldade, alguma coisa nesse sentido? Ou tá tudo bem? Provavelmente. As próximas provas, na verdade, a gente não sabe, né? Até quando vai o nosso isolamento. Atualmente, eu acho que a orientação, eu não tenho certeza, tá? Mas eu acho que a orientação é que a gente vai, assim, com aulas remotas até dia 18 de maio, a não ser que o Estado prorrogue e a gente seja obrigado. Mas, assim, enquanto tiver essa coisa do corona, é mais seguro para a gente, né? Ficar em casa tendo essas aulas. Então, se a gente chegar Então, se a gente chegar até o final do semestre com com as aulas remotas, vai ser assim, tá? Mas é aí que tá. A gente já teve uma experiência, eu percebi algumas coisas que dá para melhorar na prova. Acho que vocês perceberam também algumas coisas que dá para melhorar no conteúdo, no dia a dia dos estudos, tá? Agora a gente vai ter mais tempo também, porque foi muito de sopetão que a gente começou o bimestre, então acaba ficando um pouco trabalhoso. Então a gente passou, junto com as aulas remotas, um período de adaptação muito, muito intenso. Agora a gente já está mais adaptado, né? A maioria já consegue achar um, um lugarzinho para conseguir ficar em casa, estudando, a família já entende melhor que vocês têm esse compromisso diário, né, aqui com a instituição. A Vanessa falou aqui que teve dificuldade, mas que agora ficou mais claro. Eu concordo que muitas vezes quando a gente está sozinho, ali fazendo a leitura, muitas vezes muitas coisas passam despercebidas, tá? Mas é isso, assim, às vezes é preciso reler e tal. O Rinaldo falou que teve dificuldade, que demorou bastante para fazer. As aulas ficarão disponíveis. Estou gravando e aí eu vou deixar todas elas, vou colocar no YouTube. Então, se de repente, o Rinaldo, calma aí, o Rinaldo falou que demorou bastante tempo. Rinaldo, eu concordo, né? Assim, na hora que eu fui corrigir, eu percebi, principalmente na questão do coronavírus, foi trabalhoso, assim, sabe? Principalmente essa questão. Então, assim, aprendi que dá para maneirar, mas inclusive, por ter sido muito trabalhoso, principalmente nessa questão, eu considerei bastante tudo que vocês fizeram, tá? Eu não fui ao pé, ao risca, sabe, assim, drástico na correção. Eu considerei todo o raciocínio, considerei tudo que podia, certo? Mas eu percebi o esforço de vocês, então isso vale muito, tá? Sim, a gente não está habituado a esse modelo, e como eu estava falando, as aulas elas vão ficar disponíveis, Ana, então pode ficar tranquila. Por exemplo, não conseguiu participar? Não conseguiu participar? Quem que é a Regina? Às vezes é alguém no e-mail de outra pessoa, né? Então, não conseguiu participar da aula, ela vai ficar disponibilizada para vocês, né? Então, lá, eu vou lá no link, lá no fórum que eu criei para essa aula. Assim que terminar, eu já vou lançar lá no YouTube e vocês vão poder rever. Assim vai acontecer com todas as aulas, certo? O ideal é que a gente participe no momento da aula, né? Até por uma questão de organização. Mas muitas vezes, até porque algumas pessoas podem assistir no outro dia, tudo bem assistir no outro dia, tá? Mas daí assistam no melhor horário para vocês, ou então às vezes a gente assiste a aula, né? Às vezes não entendeu tudo, né? Ou não teve oportunidade de perguntar, tem a oportunidade de rever. O formato das aulas vão ser o seguinte: a gente vai ter cerca de 20 a 40 minutos de aula de vídeo, e aí depois disso vai ter uma atividade que vai durar aí de 30 a 40 minutos, vai depender da nossa aula de vídeo, tá? Então, a ideia é que dê tempo de fazer tudo durante a aula, certo? Se precisar assistir no outro dia, tem a oportunidade. O importante é participar do fórum para garantir a sua presencialidade na aula. E nos fóruns que forem avaliativos, né, que estiverem valendo nota, aí sempre que estiver valendo nota vai estar lá escrito, né, vale tantos pontos.
2,5 pontos é do fórum. Então, aí vocês vão ter que responder e eu vou corrigir essa questão como uma forma de avaliação. A Vanessa perguntou aqui como é feita a distribuição das notas. Então, ó, agora, nesse modelo que a gente está, remoto, a distribuição é assim. A AEP vale 2,5 pontos. As atividades avaliativas do fórum valem 2,5 pontos e a prova vale 5 pontos, certo? Aí você soma as três, dá até 10. O ideal é que você tire uma média 6, né? Mas a aprovação é a média 6 no semestre. Então, quem não tirou 6 agora, não tem problema, pode tentar recuperar no segundo bimestre. O importante é tirar 6 no final do semestre, certo? Prof, eu tenho só uma dúvida. Pode colocar. Em relação à AIP, você consegue me dar um feedback? Como foi feita a correção? Porque, assim, o meu grupo, a gente fez, no nosso entendimento, a gente montou os gráficos, enfim. E a gente tirou 1,7. E eu achei bem distante da nota total. Eu queria entender como que vocês fizeram essa correção. Se a gente tirou essa nota, entre aspas, baixa porque a gente errou muita coisa ou porque ficou incompleto. Então, a maioria, na verdade, acabou deixando um pouco incompleto. Só que assim, não é uma questão de, não é um erro, mas ficou incompleto. Só que eu e a professora Jussara, a gente tem anotado na planilha tudo certinho que a gente considerou. Deixa eu ver se eu acho aqui, só para vocês terem uma ideia sobre o que a gente considerou, tá? Eu não vou falar o de cada um, porque tá aqui para todo mundo. Só que a gente vai postar lá o retorno. Tá? A gente ficou nessa dúvida, como foi a primeira vez que a gente corrigiu dessa forma. Deixa eu achar aqui a planilha para eu falar o que foi considerado. Mas, peraí, deixa eu abrir aqui. Pessoal, eu vou parar de gravar para o vídeo não ficar tão grande e aí eu conseguir postar mais rápido para vocês.